O livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, eu gostaria de encorajá-lo que você acompanhe comigo a partir do versículo 12 na sua Bíblia. E diz assim, versículo 12: Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para o condom que há em ti, ao qual se foi concedido mediante profecia e com a imposição das mãos dos presbitérios. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso todo seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O título dessa pregação, como todo domingo, hoje nós temos um título. E o título é Não Fuja. Simples e direto. Não fuja. Sei que nossa plateia ela não é composta somente por homens, mas eu vou dar um exemplo que talvez seja mais do mundo masculino, mas vai ficar claro para todos nós nessa noite, que muitas vezes nós vemos aquela expressão, fugir do jogo, aquele jogo, aquela disputa, de esporte, uma disputa no futebol, ou aquele esporte acirrado. Muitas vezes nós temos bons atletas, nós temos bons jogadores, mas nós temos aqueles jogadores que eles fogem do jogo. Já viu, pai? Aquele jogador que é bom de bola, aquele cara que joga bem, mas tem medo da dividida, tem medo de ir para o jogo, aquele cara que tem medo de enfrentar o jogo, que treme em jogo grande, aquele atleta que se prepara, sabe o que tem que fazer, mas ele foge da situação, foge da dividida, foge do jogo. E esse tema propositalmente ele foi dito porque nós vamos perceber ao longo desse estudo dessa noite como que Deus, através de Paulo, ele vai orientando a nós não negligenciarmos os nossos dons e como que nós devemos não fugir do que Deus nos dá e do que Deus nos prepara para que a glória de Deus seja vista. Por que é importante nós entendermos isso? E o título é Não Fuja, pelo simples fato de que nós não gostamos, não é confortável, não é agradável ser correto. Não é uma coisa natural, não é uma coisa gostosa, não é uma coisa agradável, confortável e natural ser correto, ser justo, você crescer. Não é uma definição minha, mas é justamente uma provocação, porque a própria palavra diz isso. A própria palavra ela diz no livro de Gálatas 5,16, olha só que revelador o que a palavra diz em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O livro de Gálatas ele deixa muito claro que não é gostoso, não é confortável, nós não gostamos de ser correto. Nós, dentro da nossa natureza, pela carne, pela nossa natureza caída, nós não gostamos e não é normal, não é natural, não é confortável você ser justo, você ser correto, você crescer espiritualmente. Isso não é da natureza carnal, da natureza caída. É normal, é confortável e é natural que nós não sejamos corretos, que nós não sejamos certos e que nós não gostamos de crescer. Essa é o fluxo natural de uma carne, de uma natureza caída. Haja visto pelo que está escrito, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Eu não sei como que está a sua versão, mas por isso que eu sempre tenho cuidado de trazer o original da palavra, Sr. Júlio, porque se a gente lê isso daqui, não faz tanto sentido assim, pelo que a gente está ouvindo, não é natural, nós não gostamos de ser certo, nós não gostamos de ser correto. Como assim? O que você está querendo dizer? Porque talvez quando a gente lê o versículo que diz, digo, porém, andai no Espírito, mas jamais satisfazer a concupiscência da carne,
Se a gente, novamente, a gente for no texto original, a palavra concupiscência, talvez ela não tenha tanta clareza. Mas jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. E o que de fato é a concupiscência da carne? O que significa esse palavrão, essa palavra grande? O que ela remete? A concupiscência, ela é uma origem grega que significa epitimia. Então o que Paulo está dizendo novamente no texto, digo porém, andai no Espírito, mas jamais satisfazer a epitimia da carne. E a epitimia, aí sim dá para ter uma clareza e dá para ter um significado um pouco mais claro do que quer dizer isso. A palavra epitimia, ela significa desejo pelo proibido. Olha só, desejo pelo errado, desejo pelo proibido. O que Paulo está querendo dizer, irmãos, é andar pelo Espírito e jamais satisfazer o desejo proibido da sua carne. É isso que está querendo dizer, porque a nossa carne, ela tem esse desejo pelo errado. A natureza caída, ela corrupta pelo pecado, ela tem esse desejo pelo proibido. Ela tem o desejo para o erro, ela tem o desejo que é contra o Espírito. Ela não tem o desejo de crescer, ela não tem o desejo de se aproximar de Deus, ela não tem o desejo de aprender da palavra, ela não tem desejo de frequentar a comunhão, de estar entre os irmãos, de aprender, de ser aconselhado, de ser exortado. A carne, ela não tem esse desejo. A carne, ela é fora da lei. Já ouviu o termo fora da lei? A nossa carne, ela é fora da lei. Ela não é confortável, não é natural nós sermos corretos, pelo simples fato de nós estarmos dentro de um corpo carnal. Então é natural que nós não queremos e nós não gostamos e não é confortável ser correto. Isso não é gostoso. A carne, ela não gosta do correto. E nós somos confrontados na Bíblia a andarmos no Espírito, a andarmos e darmos frutos do Espírito e não da carne. E muitas vezes, e a maioria das vezes, ou todas as vezes, isso não será confortável, isso não vai ser gostoso, isso vai requerer esforço, isso vai requerer dedicação, diligência, muitas vezes metas. Nós não gostamos muito disso, nós não gostamos de metas. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: eu não ando como sem meta, eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo. Eu não olhando para trás, deixando as coisas que para trás ficaram, mas eu avanço para a frente, a busca da coroa, e para o alvo eu avanço. E muitas vezes nós não gostamos disso. Nós não gostamos de ser cobrado por metas, né? Até profissionalmente falando, você tem uma meta de atingir esse indicador. Poxa vida, isso é um trabalho. É uma tarefa, é uma execução que eu vou ter que fazer, é um esforço que eu vou ter que fazer fora do normal para alcançar aquela meta. Nós não gostamos de sermos desafiados a sairmos da nossa zona de conforto. Nunca é agradável. Nós não gostamos de sermos confrontados. Nós não gostamos de cobrança. Nós não gostamos muitas vezes que as pessoas se intrometam em nossas vidas e falam: olha, eu acho melhor você pegar esse caminho, não esse caminho. Nós não gostamos nem daquelas pessoas que muitas vezes nós nos dispusemos e nós nos sujeitamos a colocarmos em situações de ajuda. Nós não somos obrigados a irmos numa igreja, nós não somos obrigados a casar, mas muitas vezes nós se sujeitamos a isso e não gostamos de cobrança de quem deve nos cobrar e de quem deve nos liderar. Nós não gostamos muitas vezes das cobranças dentro de igreja, sendo que nós estamos aqui voluntariamente, pela graça de Deus. Nós não gostamos da liderança, muitas vezes, familiar, do marido, do pai. E isso é por conta de uma natureza caída. Já visto que nós muitas vezes não gostamos dessa intromissão de ajuda, né, para o nosso crescimento, para o nosso cuidado. Nós não gostamos de conselhos muitas vezes. O próprio ditado diz, né? Se conselho fosse bom, eu não dava e vendia. Isso é uma mentira maligna. Isso é propositalmente uma narrativa maligna para que a gente não seja confrontado, para que a gente não seja aconselhado.
e para que a gente possa acreditar que alguém se intrometer na nossa vida, nos aconselhar, seja ruim. Porque desde pequenininho a gente vai ouvindo que se conselho fosse bom, a gente não dava e vendia. Porque conselho é bom, conselho é divino, conselho é de Deus. A Bíblia diz: na multidão de conselhos há bom êxito. Esse é um dos versículos e uma de várias e várias passagens que fala sobre conselhos. Como que é bom alguém te instruir, te aconselhar, te ajudar, te corrigir, te cobrar, te exortar. Por isso esse dom exortar hoje, pela nossa natureza caída, e muitas vezes esse tema não ser um tema tão popular nos púlpitos de hoje, não é tão popular e não é tão fácil você ter o dom da exortação. Sabe aquele irmão que tem o dom de falar a verdade? Aquele irmão que tem o dom de falar: irmão, não vai para esse caminho não. Aquele irmão que não tem medo, que tem de coragem e de falar até errado, de assumir. Uma igreja que exorta a sociedade, que não se é conveniente com os erros. Uma mãe, um pai que é exortador e tem coragem de disciplinar e falar o que é ruim e errado para os seus filhos. Hoje não é tão popular e não é tão comum ter igrejas e terem líderes com essa dedicação e com essa coragem. Pelo simples fato de a gente não gostar muito disso. A gente não gosta, a gente fica meio emburrado. Às vezes a gente até ouve, né, um conselho, a gente até ouve uma repreensão, mas a gente fica com um climão, né? A gente fica com aquela cara meio fechada muitas vezes, né? A gente fica igual o Estevão quando você fala não para ele muitas vezes. Já começa o semblante mudar, e muitas vezes a gente deveria ter alegria nesse momento. Esse momento que nos coloca para frente, esse momento da cobrança, esse momento da meta, esse momento de você vai, você consegue, não vai por aí porque não é tão bom. É um momento que a gente deveria celebrar, porque é um momento que nos tira da zona de conforto. O conforto perigoso da carne. O conforto perigoso do desejo pelo proibido. É o desejo de continuar do jeito que eu estou. Para que isso? Para que melhorar? Para que crescer? E a gente vai vivendo muitas vezes com esse desejo, né, de procrastinar, de deixar para depois, de deixar para lá. Ninguém está vendo, ninguém está cobrando. Talvez se eu não fizer também, não vai fazer tanta diferença. E a gente vai acreditando nessas coisas que a carne vai falando para nós. Por isso, o crescimento espiritual, ele é diferente de conforto. Não tem como, ele não combina. Pelo próprio livro que nós lemos aqui de Timóteo, se nós formos passear pelo contexto que chega até aqui, né, não despreze a sua mocidade, e ele fala: aplique ao padrão, no versículo 12 que nós lemos, né, não despreze a tua mocidade, ao contrário, torna-te padrão. Aí ele fala no 13: até a minha chegada, aplica-te ao ensino. Aí ele diz no 14: não te faças negligente para o seu dom. Ele diz no 15: medita nessas coisas e nelas ser diligente. Se você for ver ao longo de todo o livro de 1 Timóteo, quando você chega, e eu cheguei nesse ponto, né, que eu queria uma mensagem e um versículo que remetesse a isso, eu cheguei nesse versículo: não negligencie o seu dom. Pelo simples fato de quando eu fui encorajado a ser pastor, eu pensava só nisso. Não vou negligenciar meu dom. Vai ser difícil? Vai ser complicado? Vai ter que ser da zona de conforto? Vou. Vai ter que enfrentar coisas? Vai. Mas eu só pensava nisso: não negligencie o seu dom. E quando você vê isso, o que Paulo está falando para Timóteo, é obviamente que haveria uma preparação, haveria um contexto na carta de Paulo que chegaria nesse ponto. E você, passeando pela carta de Paulo, no capítulo 1, por exemplo, no versículo 18, ele traz palavras de ação, palavras de sair da sua zona de conforto realmente, de você sair de um estado de conforto e para um estado que requer algo a mais. Ele diz no capítulo 1, versículo 18: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo a profecia que te antecipadamente foste objeto combate, firmado nelas. Ou seja, ele vai para o capítulo 2, no versículo 1: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Aí ele vai para o capítulo 2, versículo 10: porém, com boas obras
E aí ele vai discorrendo só com verbos e só com instruções de práticas, ou seja, boas obras, combater, praticar, ou seja, não negligenciar, ser diligente. São palavras que não remetem ao conforto. Você vê uma carta que Paulo escreve para um jovem líder cristão, são palavras que você vai ter que lutar, você vai ter que combater, você vai ter que avançar, você vai ter que ter coragem. E a vida cristã é justamente disso. A vida cristã é uma vida de não fugir, é uma vida de você realmente entender que nós devemos sair da zona de conforto, e que muitas vezes na zona de conforto Deus vai levantar líderes e vai levantar pessoas para nos tirarmos dessa situação, dessa zona de conforto. Porque crescimento espiritual é diferente de conforto. A mensagem principal dessa noite é que nós possamos entender que nós não devemos querer fugir do que Deus tem para a gente. Não devemos fugir do propósito que Deus tem para nossas vidas e do que Deus quer para nossas vidas, a fim de não desejar o proibido, a fim de não viver como a concupiscência da carne, desejando o que é errado. Ou seja, Deus quer que você deseje o correto, o certo, que você cresça, que você deseje o justo. Por isso, a primeira lição dessa noite é: não negligencie o seu dom, não fuja de Deus. No versículo 14, eu vou ler propositalmente mais uma vez. Ele diz assim: não te faças negligente para o bom dom que há em ti, ao qual foi concedido mediante a profecia, com a imposição de mãos do presbitério. E por que a primeira lição é não negligencie o seu dom? Isso porque a nossa natureza, conforme foi dita, é fugir. É natural do ser humano, é natural de todo ser, até de um cristão querer fugir, porque ainda assim nós estamos dentro de uma carne. E o que Paulo diz através de Deus é para a gente não negligenciar o nosso dom. Assim como eu parabenizei a Valentina, que tem o seu dom aqui e vem, ou seja, uma criança não negligencia, vem aqui com coragem, com o peito aberto e canta para Deus. É a mesma coisa que Deus está falando para a gente: não negligencie o seu dom. Porque se nós formos ver para a nossa natureza e nós olharmos para nós não vamos querer fazer as coisas, pelo simples fato de nós olharmos para nós. Nós olhamos para nós olhamos para nossas limitações, nós olhamos para os nossos medos e nós não fazemos, nós não avançamos. Ao passo que quem dá o dom, quem dá a graça, por isso a Bíblia diz que quem é aquele que antes de subir desceu, e ele deixou uns para profetas, ele deixou os dons para os homens. O dom vem de Deus. Então isso é uma responsabilidade muito grande nossa, com o perfil que Deus nos cria e com os dons que Ele nos dá, porque a tendência nossa é querer fugir. Moisés quis fugir, Jeremias quis fugir, Jonas quis fugir, os grandes profetas, as grandes histórias da Bíblia também passaram por pessoas que tiveram medo, que tentaram e quiseram fugir, porque é da natureza fugir. Você vê, por exemplo, a história de Moisés em Gênesis 3, eu vou ler para vocês em Êxodo 3, ele diz assim, Êxodo 3, no versículo 6: disse mais: eu sou Deus, o teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de Moisés, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Muitas vezes Deus ele se inclina para a gente, Ele derrama a sua graça, Ele derrama a sua misericórdia para a gente, e o medo vem da gente. Jeremias, ele diz: não, Deus fala: Jeremias, vai e fala a esse povo, porque antes que a sua mãe pensasse em você, antes que te formasse no seio materno, eu te consagrei e te designei para o profeta. E ele responde a Deus: não, Deus, eu não passo de uma criança, envia outro. O próprio Jonas, ele fala para Deus, Deus fala para ele evangelizar, Deus fala para ele para um lado e ele vai para o outro. Quantas vezes nós não vivemos com esse medo? Porque Deus, ele diz: vá agora. Olha as coisas que Deus fala para Moisés, por exemplo, no versículo do próprio capítulo 3, no versículo 10: vá agora, eu te enviarei,
no versículo 16: vai, ajunta os anciões. No versículo 18: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciões. Vai, no capítulo 4, no versículo 2: vai, pois agora. O que Deus fala para nós, Márcio, é vai, ide, vai. E o medo não é de Deus, o nós, aonde entra o nós, entra o medo. A nossa parte, ela vem com medo, ela vem com a procrastinação, ela vem com a desistência. Toda essa parte do medo de não ir, de procrastinar, para deixar para depois, para não fazer, para não ter coragem, ela não vem de Deus, ela vem de nós. A parte de Deus é assim: vai, tenha confiança, acredita, confia, continua, vai imediatamente. E o que vem de nós é o medo, o que vem de nós é isso que Moisés teve. Escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E muitas vezes, quando Deus nos coloca o dom e nos prepara, esse medo vem da gente. Esse medo, assim como os profetas tiveram, ele é da natureza caída. Por isso, crescer, ser fiel, ajudar aos outros com os nossos dons, ele requer você sair da zona de conforto. Muitas vezes você ajudar os outros requer você investir tempo, você investir recursos, você gastar energia. É uma coisa que não é da natureza. A nossa natureza é ficar tranquilo. Agora, quando a gente fala de nós irmos usar os nossos dons em prol de ajudar os outros, em prol de libertar os outros da escravidão, a nossa natureza é querer ficar. O que Deus estava propondo para Moisés era libertar todo o povo de uma escravização. Era libertar todo o povo, o que Deus propôs para Jeremias, do exílio. Ajudar pessoas, resgatar pessoas, tirar pessoas da escravização, do exílio, da perseguição, do cativeiro. E a nossa natureza é não querer ir. A nossa natureza é a gente não querer usar o nosso dom em resgate dos outros. É nós queremos ficar onde a gente está. E muitas vezes a gente precisa sair da zona de conforto para ajudar os outros. Requer investimento, muitas vezes requer aplicação, estudo na palavra, em oração, recurso, tempo, confiar em Deus. Por isso é importante nós entendermos que negligenciar o dom é uma coisa que vem de Deus. Por isso ele diz no livro de Timóteo, que nós estávamos lendo até há pouco, continuando a leitura, ele diz assim, Timóteo capítulo 1, continuando no versículo 9, nós lemos o capítulo 4, e agora eu quero voltar um pouco para a gente entender um pouco esse contexto que ele fala: não negligencie o seu dom. E ele fala no versículo 9 assim: fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Ora, para esse fim que labutamos, nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Repito, versículo 19. Aliás, versículo 9: fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Versículo 10: ora, para esse fim que labutamos e nos esforçamos. E a pergunta é: para que fim? Para que fim que nós temos? Qual que é a motivação que nós devemos lutar e sair da nossa zona de conforto? Porque a carta de 1 Timóteo, ela começa falando, no capítulo 1, versículo 15, fiel é a palavra. Ele vai definir o que é essa palavra. Ele vai definir pelo qual Paulo está motivado a lutar. Ele está tentando encorajar a Timóteo a ter uma visão pelo que ele deve lutar, sair da zona de conforto e não negligenciar o dom. E a gente entende no começo da carta o que ele fala no capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. O que Paulo está querendo dizer, a razão para que Timóteo não negligencie o dom, é por conta do que Jesus fez por eles, por conta do que Jesus fez por Paulo e por conta do que Jesus fez pelo próprio Timóteo.
E nós temos essa noção pelo que Jesus fez nas nossas vidas. Nós temos essa noção que Jesus nos livrou, que Ele se inclinou pela gente. E todas as cartas de Paulo, ele começa assim. Todas as cartas de Paulo, ele fala e ele encoraja. Ele dá graças aos irmãos de Roma, aos irmãos de Coríntios, aos irmãos de Efésios. E ele diz, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Todo o início de carta, de exortação, de orientação das cartas de Paulo, ela é alicerçada e ela passa pela base do sangue de Jesus. Ela passa pela essa motivação correta. E aqui ele afirma de novo, baseado nisso, pelo que Jesus fez e nos salvou dos pecados, das quais eu sou o pecador principal, essa visão, esse constrangimento de entender da onde Deus nos tirou, que faz a gente entender, por exemplo, o versículo 10. Para esse fim labutamos e nos esforçamos. Só mediante a isso que nós possamos ter a ideia por que nós devemos lutar. E a pergunta é, para esse fim que labutamos e esforçamos. E a pergunta é, qual é a finalidade que nós estamos aqui? Qual é a finalidade que nós devemos lutar, que nós devemos ir e não negligenciar o nosso dom? E eu emendo uma outra pergunta, qual é o seu dom? Qual é o seu dom? O que tem que ser feito por você? Mediante nesse mesmo raciocínio do apóstolo Paulo, mediante do que Jesus já fez por você, mediante da graça de Deus que já nos alcançou, a pergunta é, o que tem que ser feito por você? Qual é o dom que Deus te deu? O que Deus te capacitou? Qual é o lugar que Deus te colocou? O que você tem? Quais são os seus recursos? Ou a pergunta pior de todas é, o que você tem negligenciado? Mediante ao que Deus nos deu, o que nós podemos examinar, que nós possamos estar nos negligenciando por nós, por conta do nosso conforto, por conta da nossa natureza. A nossa natureza que é contra sair do conforto, que é contra se esforçar, que é contra crescer. O que pode nós estarmos negligenciando em prol de livrar alguém de uma escravização, em prol de livrar alguém de um lugar complicado, de uma situação ruim, por conta de eu não querer confronto, por conta de eu não querer crescer, por conta de eu não querer participar, por conta de eu não querer se envolver. O que você tem rejeitado ouvir, fazer, mudar? Quantas vezes Deus te permite enviar pessoas para te orientar, te aconselhar, e você dia após dia fica rejeitando, rejeita conselho, rejeita mudanças, rejeita mudar para seu crescimento? Isso, irmãos, é diferente de recurso. Isso não tem nada a ver com a sua idade, não tem a ver com a sua capacidade. Muitas vezes a gente pode se enganar e cair na tentação de pensar, poxa, mas eu não posso, eu não tenho condições de ajudar, eu não tenho condições de contribuir, eu não tenho condições de aplicar o meu dom. E olha só o que Paulo diz para Timóteo, no versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Talvez o seu problema não seja a mocidade igual o de Timóteo. Talvez o que inclinaria Timóteo, assim como foi com Jeremias, era a mocidade. Era ser um jovem pastor que poderia cair na tentação de negligenciar o seu dom pelo medo da falta de experiência, que foi o próprio medo de Jeremias. Não, Deus, eu não passo por uma criança, eles não vão me ouvir. Talvez a tentação de Timóteo seria essa, e Paulo já antecipa e fala: ninguém te despreze por você ser jovem. Quem dá o dom, quem te dá a graça, quem estará com você e capacitará é Deus. Vai agora, faça, não negligencie o seu dom. Mas muitas vezes o nosso problema não é a mocidade. Muitas vezes nós já somos experientes. Muitas vezes a nossa tentação é nós acharmos que nós temos pouco, é nós acharmos que a nossa igreja é pequena, é nós acharmos que o nosso louvor não tem tantos cantores, é nós acharmos que os nossos instrumentos não são tão variados. Talvez a nossa tentação é nós acharmos que a nossa casa é pequena, é nós acharmos que o nosso recurso é pequeno. Talvez a nossa tentação é acharmos que a nossa cidade é pequena, nós acharmos que a nossa capacidade é pequena.
E nós vamos nos apoiando nessa inclinação, nós vamos apoiando nessas narrativas que a nossa carne vai narrando para a gente. Mas eu não posso. A minha igreja ainda é pequena, eu ainda não tenho tantos estudos ou tanta capacidade de ensino para pregar, para ajudar, para aconselhar e dar boas notícias para as pessoas, e a gente vai continuando nas nossas zonas de conforto. Por isso, sair da zona de conforto, ela não tem a ver com local, ela não tem a ver com recurso, ela não tem a ver com a sua idade e com o seu estado, ela não tem a ver com o seu status de como você está, assim como mocidade, assim como qualquer outra coisa. Ela tem que ver com você ser fiel, ela tem que com você ter coragem e confiar em Deus e ser fiel e simplesmente ir. Muitas vezes a gente não vai porque a gente não é fiel a Deus. Deus nos dá um dom, Deus nos dá uma situação, Ele te dá uma situação para você fazer. Ele te dá aquela situação que é você que tem que fazer, e muitas vezes por nós não sermos fiéis, nós não fazemos. Por isso a própria palavra diz sermos fiéis ao pouco. E essa parábola que Jesus conta em Mateus 25, não tem muito a ver com talento, ou seja, talento em dinheiro. Não tem a ver com aquelas dracmas, onde ele diz, para um servo ele deu uma, para um servo ele deu 5, para outro servo ele deu 10. E ele diz que o servo que ele deu 10, rapidamente ele progrediu e ele transformou mais 10 talentos. E aquele que lhe deu 5, ele foi lá e ele expandiu e ele produziu mais 5 talentos. E aquele que lhe deu 1 talento, aquele servo teve medo, escondeu, enterrou o talento. E a fala do mestre quando volta, ele fala: servo mau e negligente. Servo mau, negligente. Aos outros ele diz: foste fiel no pouco, do muito te colocarei. E muitas vezes, irmãos, essa parábola que eu estou querendo dizer, ela não tem a ver com dinheiro. Ela não tem a ver com a capacidade de você reproduzir mais dinheiro. Mas ela tem a ver com a capacidade e a fidelidade no que Deus te deu. Você não negligenciar e não ser mal por isso. Você não negligenciar o dom que Deus te deu no pouco que Ele te deu, no pouco recurso que Ele te deu, no pouco, no pouco talento que Ele te deu, no pouco computador que Ele te deu, na pouca iluminação que Ele te deu, na pouca cidade que Ele te deu, na pouca casa que Ele te deu, e você ser fiel e você reproduzir os seus talentos e não negligenciar, porque toda vez que nós negligenciamos o nosso dom, nós não estamos sendo fiel a Deus. Por isso a pergunta é: o que nós estamos negligenciando hoje com os nossos dons, os nossos talentos? O que nós podemos fazer melhor? O que você pode ser melhor dentro da sua igreja? O que Deus espera, o que já foi concedido para você, o que já foi colocado em sua responsabilidade, o que foi encorajado e foi confiado para você fazer, que nós não fazemos tão bem feito, que nós negligenciamos, e muitas vezes a gente faz cara feia por conta da gente, por conta de nós queremos continuar na zona de conforto, aquela zona tranquila. É aquela pessoa que te encoraja, fala: vai, faça melhor, tenta fazer melhor, use seu dom, você consegue. É aquela pessoa que está justamente te ajudando a reproduzir o seu dom, e que você seja fiel a Deus, que você possa estar bem com Deus, não com a igreja, não com a sua casa, não com o seu bairro, não com o seu trabalho, mas com Deus. Por isso, não tem muito a ver essa passagem com o que você pode reproduzir ou produzir, mas essa passagem tem a ver que muitas vezes nós não fazemos grandes coisas porque nós não fazemos as pequenas coisas primeiro. Essa passagem tem a ver que muitas vezes nós não crescemos, nós não aumentamos, nós não melhoramos, porque muitas vezes nós não fazemos o pouco. Muitas vezes nós não fazemos o nosso dever de casa. Muitas vezes nós sonhamos com uma igreja grande. Muitas vezes nós sonhamos com uma casa maior. Muitas vezes nós sonhamos com um casamento abençoado. Mas você é uma esposa abençoada? Você é uma esposa de bênçãos, primeiro para Deus, com o pouco que você tem?
com pouco da alegria do seu casamento, você é fiel no pouco, para que Deus te abençoe um casamento alegre, feliz. Você gostaria que essa igreja estivesse cheia, você gostaria que essa igreja fosse abençoada, que tivesse mais recursos, que tivesse mais louvor, que tivesse mais atividades, que tivesse mais pessoas, que tivesse mais batismo, que ela impactasse mais a sociedade. E o ponto que você é fiel no pouco que nós estamos hoje. O ponto que você é fiel no pouco numa igreja de 20, 15 membros, com um violão, com um pastor jovem, com um computador mais velho, faltando às vezes algum recurso, faltando às vezes alguma ferramenta. Quanto nós somos fiéis no que nós temos. Quanto nós somos fiéis com a nossa casa. Muitas vezes nós desejamos uma casa boa, um carro bom. Quando nós tivermos um carro bom, eu vou cuidar desse carro. Quando nós tivermos uma casa boa, eu vou cuidar dessa casa. O quanto você cuida da casinha que Deus te deu. Quanto que você tem alegria em organizar ela, deixar ela higienizada, deixar ela agradável para Deus. Muitas vezes nós queremos grandes bênçãos, mas nós não fizemos o básico com o básico que nós temos, com o que Deus te deu. Nós empurrarmos a sujeira para debaixo do tapete, nós corrermos e pegarmos as roupas debaixo de cima da cama, nós corrermos e limpar as coisas correndo, tirar os objetos jogados enquanto uma visita vem. Não quer dizer que nós vamos mostrar que a casa está arrumada, nós não vamos mostrar para os outros que as coisas estão bem, mas nós não mostramos para a gente o quanto nós não estamos bem. Quando a gente tenta maquiar, quando a gente tenta correr e tentar mostrar algo para os outros, é algo que você já está mostrando para Deus o quanto você não tem organizado, não tem cuidado das coisas que Deus te deu. Por isso, você viver uma vida organizada na sua casa, mesmo que você esteja sozinho, sem visita, mostra o quanto você está bem com Deus. É você cuidar bem das suas coisas. O seu carro velho, mas está organizado, está seguro, está bem arrumado. Tá tudo em ordem, a sua casa é pequenininha, ela está toda organizada, higienizada, para não vir nenhum bichinho, não vir nenhum bichinho da dengue, para não vir um escorpião, picar as criancinhas, para estar organizada, para quando você precisar de alguma coisa, você sabe onde está, e você não sair correndo, negligenciando, sem prudência, pegando uma coisa correndo, esquecendo outra, tendo que voltar e correr no trânsito. Não dá testemunho pelo simples fato que nós somos desorganizados. Você não limpar as coisas direito, proliferar bactérias, doenças, não lavar a louça direito, não lavar a roupa direito, não estudar direito, não preparar o louvor direito e permitir que talvez a gente não possa adorar a Deus com alegria. São simples exemplos. Não limpar uma igreja direito, não enxugar direito, e alguém escorregar, algum irmão vir, algum visitante vir e ver uma sujeirinha e falar: poxa, que estranha essa igreja. São simples exemplos que nós possamos pensar o quanto nós estamos sendo fiel no pouco. Quanto você tem se dedicado à sua leitura. Não faz a meditação de qualquer jeito, não faz a leitura de qualquer jeito só para virar uma folha, para completar uma atividade, para completar uma agenda de uma igreja. A agenda da meditação hoje é essa. À noite eu faço rapidão. Eu tenho que ler, porque se eu não ler hoje, o pastor fala que eu tenho que ler, então eu vou pelo menos ler uma página. Mas é o quanto você é fiel na palavra de Deus, o quanto que nós somos fiéis no pouco, e o quanto nós não negligenciamos o nosso dom. Pelo contrário, nós nos alimentamos, nós andamos em espírito, nós aprimoramos, nós capacitamos cada vez mais. Isso daí é só o Espírito Santo fazendo você acordar, você prestar atenção para te dar aquela acordada. É isso, irmãos. Não fugir, não negligenciar o dom tem a ver com isso. A gente fazer as coisas bem feitas, a gente ser zeloso, a gente fazer as coisas com prudência, não sermos ansiosos, não ter que tomar decisões correndo. Nós temos terminativas na vida. Ele
fala para Timóteo: não negligencie o seu dom, aplica-te, não negligencie seu dom, medita essas coisas nelas, ser diligente. Quantas coisas que nós começamos e nós não terminamos, quantos cursos, quantos desejos, quantas coisas, quantos projetos que nós fazemos e nós não damos andamento. Saiba, Deus não gosta disso. Deus não gosta que você fale uma coisa e não faça. Por isso a palavra de Deus seja seu sim, sim, o seu não, não. Deus respeita que você não fala. O que passar disso vem do maligno. Tudo que você fala e você não fez foi obra da sua boca, dita pelo diabo. Porque não é testemunho. Você falou que vai fazer algo, faça. Você prometeu algo, cumpra. Você começou, termine. Termine o curso, termine aquele projeto, termine aquela reforma, começou a limpar, vai até o fim. Começou a organizar, termine, não deixe as coisas pelo meio do caminho. Começou entrou na sua mente. Deus colocou no seu coração, Deus colocou um dom para você se aprimorar, para você melhorar, para você trazer, para você ser melhor, para você exercer um louvor melhor, para você estudar melhor. Deus te colocou no coração para você trabalhar em outra coisa na igreja, ou Deus te colocou uma possibilidade, uma oportunidade para você exercer um ministério. Faça o melhor, vai até o fim. Às vezes Deus te deu esse desejo de você se aprimorar, de você buscar, e o desejo já está no seu coração, e muitas vezes nós estamos fazendo igual Moisés, porque eu tive medo. Ou muitas vezes eu quero ficar no meu conforto, sendo que um lugar que não tem conforto, um lugar que não é confortável e não é gostoso de ficar e não é agradável, se chama cruz. A cruz não é um lugar confortável. A cruz não é um lugar agradável. A cruz é um lugar de sangue. A cruz é um lugar de sacrifício. Foi isso que Jesus fez para nós fazermos muito mais baseado nisso, para nós fazermos, aliás, muito menos. O que Deus está fazendo muitas vezes é dando recursos, dando dom para a gente fazer alguma coisa bem feita, para terminar, para avançar. Simplesmente nós saímos da zona de conforto e nós cumprimos o que nós decidimos fazer. Nós precisamos abençoar as pessoas. O que está em jogo, irmãos, o que está em jogo em nós fazermos bem feito e nós não negligenciarmos o nosso dom são vidas. Eu fico imaginando se a Carla Canuto não tivesse perseverança dia após dia e falar: sabe, meu papai já está velho, sabe uma coisa? Já está com 90 anos, eu não aguento, não dá vontade? Às vezes não cansa? Não acordar de noite, eu desisto, eu vou pôr num asilo, eu vou não sei o que, eu vou negligenciar o meu dom de filha, eu vou largar. Talvez é uma vida que está em jogo. Até o fim. E às vezes o fim é um dia antes. Às vezes você perseverar até o fim. Sabe aquele dia que você quer jogar tudo pro alto? Sabe aquele dia que você quer jogar seu casamento pro alto? Sabe aquele dia que você quer falar: não, essa igreja não faz mais sentido, olha isso aqui. Sabe aquele dia difícil, aquela dificuldade, a minha família não faz mais sentido, meu marido não faz sentido, a minha casa, meu estilo, meu jeito, tudo não faz mais sentido, tudo está difícil. Geralmente a vitória está um dia após isso daí. Geralmente, eu tive a oportunidade de ver isso materializado. No último dia, ele aceita Cristo. No último dia. Foi no último dia ou no dia anterior? Na noite anterior. No último dia. Muitas vezes a vitória, ela está em você perseverar, em você fazer bem feito, em você continuar. Porque quem está dando dom, quem está dando a visão, quem está te dando essa situação é Deus, é Jesus. Maior é que está em vós do que está no mundo. Ele já venceu. O que nós podemos fazer, no máximo, é ter uma morte física, mas ainda assim nós teremos vitória eterna ao lado de Deus. Amém? Por isso nós devemos continuar, irmãos. Devemos lutar, devemos seguir, porque o que está em jogo são vidas, o que está em jogo são pessoas. Olha o que diz agora na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Ele diz assim, no 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 24:
Se você quiser acompanhar, deve estar 2 ou 3 páginas para frente. Ele diz assim, 2 Timóteo 2,24: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva em contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão, que se opõe na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele todos os laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aqui, o que Paulo está dizendo para o Timóteo é para que com os descrentes, para os que não conhecem, ou seja, aqueles que devem ser levados ao arrependimento, para você não discutir. Esse você tem que investir, esse você tem que ser paciente, esse você tem que ser brando, esse você tem que ter disciplina. Você tem que investir na vida das pessoas. Às vezes não é num dia, às vezes não é num 2 dias, às vezes é uma vida inteira. Aquele que não conhece a Deus, sem você falar, sem você entrar em combate, você pela sua graça, pela sua, como a Bíblia diz, né, no seu temperar, no jeito que você falar, com mansidão, com tranquilidade, para que você, aqueles que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento. É investimento, é envolvimento, é você fazer bem feito, é você insistir, é você orar. São vidas que estão em jogo. É você preparar o ambiente, muitas vezes fazer programas evangelísticos, muitas vezes ir visitar alguém, muitas vezes pegar o seu carro e ajudar, muitas vezes pegar o seu dinheiro e falar, tá aqui, eu vou te ajudar. Muitas vezes é dar o seu tempo, que é o pior de tudo, que é o maior recurso. E você está ali com a pessoa. É isso que Paulo diz para Timóteo que você deve fazer para aqueles que ainda não se arrependeram. É esse que vocês têm que investir. Aí ele continua no capítulo 3. Sabe, porém, só que tem um porém. Agora ele vai falar para outro grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas você tem que fugir. Para o grupo de pessoas que não conhecem a Deus, você investe, você foca, você não fuja, você não negligencia. Agora o outro grupo ele fala, porém, olha, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, ou seja, não cede, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, parecendo crente, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Ou seja, irmão Reinaldo, para aquele que não conhece a Deus, você investe, você vai, você não negligencia o seu dom, você avança, você persevera. Aquele que se diz irmão, aquele que parece crente, mas contudo tem todos esses adjetivos que foram mencionados, desse você foge. Por isso que é importante, irmãos, muitas vezes nós fazemos o contrário. Muitas vezes na nossa vida, a classe cristã, ela gosta de se aproximar do ambiente gospel, ela gosta de se aglomerar no ambiente gospel, na atmosfera religiosa, mas ela não gosta de ir atrás do que precisa de arrependimento. Muitas vezes a classe cristã, ela gosta e se sente confortável em estar em ambientes religiosos, em grandes aglomerações religiosas. Mas muitas vezes, o que a Bíblia diz é para você ir atrás, investir aquele que não se arrependeu. E não que você não possa, não que você não deva falar com outro crente, não que você não possa ter um ambiente, um dia gostoso com outro crente, tomar um café com outro crente, mas aquele crente caluniador, mentiroso, traidor, ele fala, desse você foge. Esse já está resolvido. Ele fala, invista, vai naquilo que precisa de arrependimento. Se cerque de pessoas boas, cerque-se de pessoas que vão te exortar para você sair da sua zona de conforto, cerque-se de pessoas que vão realmente ter coragem quando você estiver fazendo coisa errada, quando a igreja estiver pelo caminho errado, de pessoas que tenham coragem de falar, isso não é certo, isso não é errado, isso é concupiscência da carne. O que a Bíblia diz é isso. Vá, fuja do crente
errado, caluniador. E vá, e não fuja do que você tem que fazer. Não negligencie o seu dom. É Deus que te designa. Discípulos, Deus ele chama, assim como foi essa meditação. Deus ele dispensa apresentações com os seus discípulos. Ele chega e ele fala para André, para Pedro, para Tiago, para João: vai, deixa essas redes e me sigam. E a Bíblia diz: imediatamente eles me seguiram. Diz que Mateus estava fazendo ali a coleta de impostos, e Jesus disse: deixa isso e siga. E a Bíblia diz: e ele foi. Um discípulo de Jesus, ele simplesmente vai imediatamente, não procrastina, não deixa para depois, não negligencia. Irmãos, o que nós estamos negligenciando hoje? O que você deve fazer bem feito? Quem Deus te colocou na sua vida? Quais os dons que Deus te colocou? Quais os recursos? Quais os ministérios? Quais as responsabilidades que você está inserido que você pode fazer bem feito? Essa é a pergunta dessa noite. Não negligenciar o seu dom. Ser um discípulo, aquele que vai. Ide, não negar. Jeremias ficou com medo, mas foi. Moisés ficou com medo, mas foi. Jonas ficou com medo, foi para o lado errado, se estrupiou tudo na vida, mas foi. Irmãos, se o medo vir, se a procrastinação vir, se a preguiça vir, imediatamente vá. Quanto mais você ir longe, mais você vai sofrer, mais você vai para o fundo do mar, mais você vai ficar dentro da barriga do peixe, mais você vai estar longe dos propósitos de Deus. O que Deus faz quando Ele te dá um dom, Ele fala: vai imediatamente. E assim como eles, assim como Jeremias foi, assim como Moisés foi, assim como José foi, assim como Abraão foi, assim como todos os discípulos foram, e todos eles morreram acreditando nisso, o que Deus espera é que a gente vá, que a gente não negligencie o nosso dom e a gente faça o bem feito e seja fiel no pouco, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém.